Bom dia, Raona, tudo bem? Bom dia, tudo Oi, bom? Como Raona. vocês estão? Tudo bem. Obrigada por aceitar o nosso convite, né, para dialogar sobre educação infantil, essa etapa que nós acreditamos que é tão importante do desenvolvimento, né, da criança, do ser humano. Então, queremos te ouvir hoje, né, para falar um pouco sobre o que estamos vivendo, o que é este momento, falar do currículo de educação infantil e o que esse currículo nos proporciona. Então, queria que tu pedir para tu te apresentar, qual é a tua trajetória, né, enquanto pesquisadora, enquanto professora da rede municipal de São Leopoldo. Tá? Obrigada. Eu que agradeço, Ari, o convite por estar aqui hoje, trazendo um pouquinho dos estudos agora, de pesquisas que a gente faz sobre as infâncias. Já, agora tudo é tão novo, mas a gente organizou uma fala para tentar contemplar, então, tanto a educação infantil quanto esse novo agora que a gente está vivendo nesse momento. Então, Sim. eu sou Raona. Eu sou servidora da Rede Municipal de São Leopoldo já há uma década. Eu sou professora há 20 anos já de educação infantil. Tenho magistério, tenho pedagogia, algumas especializações e agora estou concluindo, então, o mestrado em educação, onde eu pesquiso sobre as infâncias e especialmente sobre o brincar e governamento dessa infância. Então, é uma alegria gigante estar fazendo esse curso e poder estar pesquisando sobre isso. Nesse meu tempo de atuando na educação, então, eu já estive em vários lugares que agregaram muito para a minha trajetória e talvez para constituindo o meu olhar sobre as infâncias. E dentre Conselho Municipal de Educação, que hoje estou de novo, com muita alegria, o MEP, que eu faço parte agora também, com as meninas também pensando sobre esses direitos das crianças, e tantos outros lugares que já fizeram parte da minha trajetória. Então, para começar aqui a falar, eu trouxe um texto, é um texto que foi escrito por uma mãe, se chama Marisa Baldassar. Eu fiz algumas adaptações no texto e ele está no blog Saber Sistêmico. Depois vocês vão entender o porquê que eu trouxe ele. Ok. Quando falamos de heróis nessa fase de pandemia, há muitos especiais. Porém, um grupo de heróis e que foram esquecidos de serem homenageados nesse momento, as crianças. Elas aceitam tudo, são obrigadas a desistir de tantas coisas e mesmo assim aceitam melhor que nós. Passam a ser privadas de convívio escolar, deixam de poder brincar com seus amigos. As visitas dos avós passam a ser proibidas ou virtuais. Acabaram-se as saídas ao parque, à casa dos amigos. Deixaram de ir às compras com seus pais. Não existe mais as festas de aniversário dos amigos, nem mesmo as deles. Aceitando e entendendo igual gente grande. Acabaram-se as atividades que estavam acostumados a frequentar. Acabaram por suportar o humor ou as preocupações dos adultos, tadinhos. São muitas, né? Sim. E tudo isso sem reclamar ou reclamar pouco, porque eles sabem que lá fora há uma doença. Eu sei, mamãe, é por causa do coronavírus. Mãe, antes do coronavírus, lá na minha escola, são tantas lembranças. Quero deixar aqui registrado um agradecimento a todas as crianças, por isso. São os maiores tesouros, incentivadores, que nos ensinam todos os dias a privilegiar o que há de mais importante nas nossas vidas. Estar juntos e bem. Eu trouxe esse texto que eu queria marcar aqui a presença das crianças, que é por isso que nós estamos aqui numa manhã chuvosa, né, fria, reunidos para conversar, e elas muitas vezes acabam não sendo escutadas. Então eu trago aqui para a gente iniciar, para pensar nessas crianças e tudo que elas também estão enfrentando neste momento, assim como nós. Que lindo esse texto, né, Raona? O texto já nos faz refletir muito o que estamos vivendo e o quanto, às vezes, nós não enxergamos para essas infâncias, o quanto a gente não enxerga as crianças, né? Eu fico pensando assim, tenho um filho, né? Sou mãe, sou profissional, trabalho em casa,
E quantas vezes eu deixo de atendê-lo em função de cumprir prazos ou cumprir o trabalho, né? O quanto isso nos demanda tempo, né? E atenção para eles, o quanto é importante. Nossa, já me fez refletir várias situações, né, do meu dia a dia e imagino dos outros também. São várias coisas simples, se a gente for pensar, e que é de uma magnitude gigante para as crianças. Sim. Então, partindo dessa reflexão inicial que eu trouxe, eu quero falar, e até comentei com as meninas do projeto, que eu precisava situar isso. Como pesquisadora das infâncias, acreditando nas múltiplas infâncias, baseado na Lini Dornelles, que traz sobre isso, eu queria dizer que hoje a minha fala é a partir de um recorte falando sobre educação infantil e as potências deste momento. Mas eu tenho ciência, para mim está bem claro, que nem todas as crianças, certamente todas as crianças estão passando de diferentes formas esse tempo de pandemia. Então, difere de classe social, difere de etnia, de raça. Cada uma está com uma realidade dentro da sua casa e, principalmente, difere de gênero. A gente sabe muito bem que a mulher hoje, o gênero feminino está sobrecarregado, né? Porque dar conta da casa, dos filhos, do trabalho home office ou o trabalho que está tendo que sair para trabalhar e voltar. Então, é uma sobrecarga que hoje nos leva à exaustão, como diz Mariana Narodowski, que mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre ele, que pode levar nós à exaustão por toda essa demanda, então, essas demandas que vêm, então, devido à pandemia. Sim. Então, situando um pouquinho sobre a educação infantil, para a gente iniciar, quando se pensa na educação infantil, é importante lembrar que a gente teve muitas conquistas e avanços, e que ela é uma etapa da educação básica bem com pouca história. Então, a gente diz ainda que ela está é bem recente, esses direitos e essas questões que estão vindo sobre a educação infantil. Ela é apontada, então, em 88, pela Constituição Federal, em 1988, dando como direito de crianças de 0 a 6 anos o atendimento na creche e na pré-escola. E aí, depois, sendo o dever da família e do Estado, então, ofertar essa educação para as crianças. Então, logo em seguida, em 90, com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vem assegurar os direitos fundamentais, então, para essas crianças e adolescentes. Esse ano a gente está completando 30 anos do ECA, a gente já começou várias comemorações sobre esses direitos, então, das crianças. Então, a partir daí, depois da Constituição e do ECA, temos a LDB em 96, vieram vários documentos, emergiram vários documentos em pensar esses direitos das crianças. Então, como, por exemplo, o referencial curricular nacional para a educação infantil, que nos orientava, então, nas práticas pedagógicas, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que foi o documento normativo, então, que veio para regulamentar, então, essa proposta pedagógica, e hoje a BNCC, que é o nosso documento normativo do momento. Sim. Esse documento, então, que nós estamos hoje, que é a BNCC, ela vem com 2 eixos estruturantes que nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil nós chamávamos de eixos norteadores. Hoje nós falamos que são eixos estruturantes para o trabalho, para a proposta pedagógica para a educação infantil, que são as interações e as brincadeiras, tá? Então, toda a prática da educação infantil é baseada nas interações e nas brincadeiras. Dentro desse documento, então, normativo que nós temos hoje, além de nos apontar esses eixos estruturantes da educação infantil, eles nos traz 6 direitos de aprendizagem também para essas crianças. Então, para eu não me perder aqui, vou citá-los. É o conviver, o explorar, o participar, o se expressar, o conhecer-se e, claro, o brincar. Então, se a gente for perceber, o brincar e as interações,
O brincar está junto com as interações em todo esse processo de aprendizagem da educação infantil, que a gente pode dizer que eles são os fio-condutores que perpassam todos os momentos da educação infantil. E daí pode vir a pergunta, né? E como fica a aprendizagem agora, então? Se esse documento normativo para a educação infantil, fala-se em instituição escolar, e agora como fica nesse período de isolamento? Será que as crianças não estão aprendendo nada? Isso é uma grande dúvida, né? Tem aparecido em várias discussões, né, entre professores, entre família, como auxiliar nesse desenvolvimento. Né? As escolas estão fechadas, muitas escolas estão mantendo os vínculos, né, mas não cumprindo carga horária. Então, como isso pode acontecer de uma forma qualificada em casa? Né? E exatamente. A escola pode intermediar essa qualificação, essas ações. Isso. Então, eu coloquei perguntas, assim, talvez para organizar essa fala. Então, como fica a aprendizagem esses direitos durante o período de isolamento? Haja vista que as instituições não estão funcionando. As crianças não estão aprendendo nada? Há alguma perda para as crianças nesse afastamento das escolas? Então, o que eu trago, no meu entendimento, nas leituras e pesquisas que a gente faz, também participações de várias lives que esse momento está nos proporcionando, em ter contato meio que cotidiano com grandes pensadores como Tonucci, que a gente consegue, quando pensar que poderíamos ver Tonucci quase que semanalmente, para nós da educação isso é uma honra gigante. Então, estou tentando seguir esse grande pensador sobre as infâncias também, e ele traz bastante sobre isso, que daqui a um pouco eu vou falar também. Então, eu entendo que todos os tempos e momentos para as crianças são de aprendizagem. E se olharmos novamente para os direitos que eu citei antes, que é conviver, explorar, participar, expressar, conhecer e brincar, a gente identifica ele no cotidiano dentro das casas dessas crianças. Claro que nós não podemos dizer que todos serão com toda a intencionalidade, com tudo que os educadores que são habilitados para pensar eles vai acontecer. Precisa do contexto, precisa dos seus pares também para que ele aconteça em sua plenitude. Mas todos os direitos podem ser contemplados, sim, estão dentro da casa. Vamos pegar conviver com todas as pessoas que estão dentro da sua casa. Muitas vezes, e a gente comentava, né, Ali, quando a gente estava preparando a live, que talvez não seja o pai e a mãe que estão com essa criança agora. E eu tenho colegas que o pai e a mãe estão trabalhando e essa criança está ficando lá com a avó, para poder também resguardar a saúde dessa criança. A gente sabe que tem pais que continuam, que trabalham na linha de frente, serviços essenciais e que não podem ficar em casa. Então, eles estão convivendo com alguém, com um cuidador, alguma pessoa que está com ele, explorando diferentes espaços, diferentes lugares, diferentes coisas que talvez antes nem tinha sido vista ainda pelas crianças, nem tinha sido dado tempo dessas famílias explorarem com seus filhos em casa. Esse momento também está sendo rico, né, Raul? E eu acredito que o quanto a escola depois precisa também explorar essas vivências, né, desde o tempo de pandemia. Exatamente. Se a gente for pensar no participar, quanta participação em vivências que talvez antes não tinha tido possibilidade de estar participando. Vamos preparar um bolo. Eu percebo aqui por casa. Se a gente for pensar na correria do dia a dia, então, parar para preparar um bolo, explorar uma receita que talvez veio da família, uma receita que a gente baixa pela internet, vamos explorar aquela receita ali, conhecendo o mundo letrado, tantas coisas ali que vêm, que são sutilidades, mas que são importantíssimas para essas crianças, e que eles participam junto conosco, como diz Tonucci também, que a casa se torna um laboratório de ciência. Então, são várias explorações que acontecem ali. Conhecer-se, então, nós também comentamos, eu acho que foi contigo, que eu comentei sobre a criança da primeiríssima infância, as crianças bem pequenas, os bebês, que talvez
pouco tempo ficaram, talvez na licença com essas famílias em casa, e que não teve o tempo desse contato com a família, essas aprendizagens com a família antes da pandemia. Então, o que eu tento trazer é uma visão otimista de tudo isso que está trazendo e os benefícios que pode trazer, que com certeza trará para essas crianças hoje. Então, são vivências que depois, um pouco mais à frente, a gente vai falar sobre o retorno para a escola, que são vivências magníficas. Né? Uhum. Não sei se tu quer falar alguma coisa, Ali. Não, pode continuar, Natália. Tá bom. E o brincar, que é então o nosso sexto direito, apontado pela BNCC, que o brincar perpassa tudo. O brincar, a criança acorda de manhã já brincando, ela brinca de ser outra pessoa, ela brinca no se vestir, ela brinca no se higienizar, ela brinca em tudo, todas as atividades dela. Ela é o brincar, né? Que nem alguns autores falam que o trabalho da criança é brincar. Então, ela é o brincar. Aí eu trago o Mariano Narodowski. Ele está sendo citado muito agora quem está acompanhando essas lives e tudo sobre a educação infantil agora em tempos de pandemia. Ele traz sobre as 11 teses urgentes para uma pedagogia contra o isolamento. Então, ele fala numa das teses, eu não anotei os números, mas depois eu posso até compartilhar, porque ele é um documento virtual traduzido. Sim. Ele fala duas teses que eu trago. Uma se fala que não podemos transpor a escola para casa. Isso e a outra é tampouco fingir normalidade diante do confinamento. A gente não pode, para mim, das 11, claro que tem outras excepcionais, mas a gente não pode fingir, então, uma normalidade, não está tudo normal. Tanto é que eu trouxe lá naquela primeira, no texto ali inicial, para desacomodar um pouquinho, não está nada normal. Uma criança não ter a festa de aniversário não está normal. Então, Sim. A gente não pode fingir que está tudo normal para a criança, ela faz parte desse contexto, ela tem que ser escutada, ela tem que ser sanada as suas dúvidas também, a gente não pode fingir normalidade. E a questão de transpor a escola para casa é quando eu falava ali dos direitos. Nós temos os direitos que, na sua plenitude, eles são desenvolvidos dentro da escola, por profissionais habilitados, dentro de uma instituição que tem recursos para isso. Então, na sua totalidade. Mas não quer dizer que as crianças não estão vivendo esses 6 direitos apontados, que é o recorte que eu trago, dentro das suas casas hoje. Então, é nesse sentido que eu queria trazer o Narodowski, quando ele fala disso, que a gente não pode transpor para casa o que a gente queria na escola, a gente não pode ter essas cobranças, até porque o ócio agora é muito importante. Não fazer nada neste momento é muito importante. Porque senão daqui a pouco nós vamos... Um ócio criativo, né, Raona? Porque no momento a criança está parada, mas a cabeça está a milhão, né? Eles estão pensando que brincadeiras podem inventar, como podem transformar um brinquedo em um outro, né? Por isso a importância também dos brinquedos não tão estruturados para auxiliar nessa criatividade, nesse ócio criativo. E quando tu trouxe ali a questão dos direitos das crianças, o quanto é importante a gente conhecê-las e respeitá-las, né? Porque como muitas vezes, como tu disse, né, a gente fica, né, enquanto mãe, ficamos em casa no período da licença maternidade. Uhum. Aí nós vamos para a escola, nós voltamos para o trabalho, e o quanto está sendo importante, então, vivenciar nesse nosso momento em casa para conhecê-los mais ainda, né, em várias situações. Né? E quando tu trouxe isso, eu me lembrei, né, do meu filho, que eu estava tentando passar as atividades da escola, ele só me olhou: mãe, tu não é a minha prof, e aqui em casa não é escola. Né? Não que eles não estejam fazendo, mas eu estou respeitando também o tempo dele, e nós estamos fazendo outras atividades para contemplar, porque ele já está na alfabetização, né? Está no primeiro ano, mas mesmo assim, o quanto isso, eles sentem, eles têm essa percepção, que eles estão num outro espaço, que eles estão vivendo um outro momento, e quantas saudades eles estão, né, dos colegas, das professoras, né, dos amigos. Verdade. Eu falo, fazendo um comparativo com o amigo, o que tu falou, a minha filha tem 7 anos, está no 2º ano. No início, como uma mãe professora, que nem diz a pediatra, deixa de ser pedagoga dentro de casa, a gente pensa, vamos trazer algumas atividades, algumas coisas, né, para ela não
esquecer, entre aspas, né, aquela aprendizagem que tinha sido iniciado em 20 dias de escola que nós tivemos esse ano, para 15, 20 dias de aula praticamente. Daí ela disse para mim, eu não quero essas coisas aqui. Quem vai ver? A minha prof vai ver isso? Eu não quero isso. Daí eu pensei depois, o que eu quero cobrar? Não tem que cobrar essas coisas dela, tem que reinventar, ressignificar o que ela quer. O que ela quer? Ler. O que ela está viciada hoje, que eu posso dizer? Gibis. Ela descobriu os gibis. Então, de uma forma que ela quis, de uma forma lúdica, porque ela se delicia fazendo aquelas leituras com gibi, e a leitura está fluente, né? Sim, que bom, né? Se reinventou. Então, é uma criança de segundo ano. A gente, quando fala das infâncias, a gente não pode esquecer que a infância não termina na educação infantil, né? A infância continua. Então, ela é uma criança e ela não tem que ser cobrada e nem solicitado atividades que, para eles, é bem claro que isso é lá na escola. Então, isso. aqui em casa, a gente tem que fazer outras coisas. Lá, a prof vai fazer algumas coisas, aqui em casa a gente faz outras coisas. Então, eu acho que isso é uma vivência de todas as mães professoras, eu acho que do momento, que está percebendo que está difícil. Eles não querem, e também não querem porque a gente tem que ressignificar isso. Então, não é importante para eles nesse momento, talvez uma atividade de escolha, talvez a gente possa readequar. Mas eu também, a gente não pode deixar de pensar que tem escolas estão ofertando atividade não presencial, que é uma área que eu não gosto, não queria entrar neste momento, mas que não é juízo de valor que a gente faz, que isso é ruim, isso é legal, não é legal. Mas, assim, de pensar sobre isso. Então, o que é o desejo, como eu trouxe lá no início, lá, escutar essas crianças, o que é para elas agora, essa aprendizagem. Que vai ser mais significativo, né? O que vai ser mais significativo para elas, isso aí. Então, voltando ali, tentando voltar, a aprendizagem, então, da educação infantil, como a gente já viu em vários momentos, ela se dá pelas interações e pelas brincadeiras. E se dá pelos direitos que a gente mencionou agora há pouco, tentou exemplificar assim, bem rapidamente. Então, ela se dá com essa interação, se dá com os outros, com os objetos, com o espaço que ela está. Então, essas interações estão acontecendo dentro de casa. E a questão da brincadeira, como a gente acabou de falar, brincadeira com materiais de casa, com a família, com quem está com ela no momento, executando as tarefas do cotidiano. E daí nós vamos pensar o que são tarefas. Tem pessoas que usam a palavra tarefas na educação infantil, a gente não usa a palavra tarefa. Essa expressão. Essa expressão tarefa. A gente fala nessas linguagens, nessas necessidades que as crianças têm, nesse currículo da educação infantil. O que é esse currículo da educação infantil? O que organiza o nosso trabalho dentro da escola? São coisas que, ao olhar, talvez, das famílias, são muito simples, mas é de uma riqueza gigantesca que a gente poderia falar muitas horas aí, que é higienizar-se, alimentar, descansar, ter relação com o outro, ter contato com várias coisas dentro da escola, espaços externos dentro da escola, é aprender aquele plantio que lá na horta se proporciona, um cultivo de uma florzinha que se proporciona. E será que isso a gente não faz em casa? Fazemos sim, né? Fizemos. Então, isso é o currículo. Isso é o que nós trabalhamos, a gente trabalha a partir disso com as crianças. E isso é a base, como muitas pessoas falam, a base da educação é esse trabalho que a gente faz com a educação infantil. A partir disso, a gente propõe as nossas experiências, as vivências para eles dentro das escolas. Por que eu trago isso? Porque a gente tem uma cobrança gigante ainda, uma visão disciplinar do currículo. E se compara muito que só há aprendizagem quando se produz. Se produz uma atividade, se produz um trabalhinho, se usa uma folha e não.
como se A fosse aprendizagem é muito além disso na educação. é todo o processo, né? E muitos pensam que é depois como tu diz, é uma folha, um papel, é um brinquedo construído, né? E a gente não valoriza, ou os adultos, professores, famílias, enfim, não valoriza todo o processo, né? Toda essa construção que foi para chegar, então, naquele resultado final para a criança, tem um resultado final, né? Isso aí. Então, eu trouxe essa questão para desconstruir, talvez, essa questão de conteúdos, o conteúdo para a educação infantil. Na verdade, tudo é conteúdo na educação infantil, se a gente for fazer essa analogia. Tudo é. Ele entrar dentro da escola é conteúdo, a acolhida ali do professor, a chegada dele na escola. Tudo isso é o nosso trabalho dentro das escolas de educação infantil. Ok, então, se pode ser feito tudo em casa, tá? E qual é a função da escola, então, nesse contexto todo? Se tudo pode ser feito em casa. Então, para que a obrigatoriedade, né, desses 4, 5 anos, para ingressando, então, Na idade obrigatória. dessas crianças, né, nessa idade obrigatória, então. A escola é de suma importância. Foi o que a gente falou antes. Para a gente ter a plenitude, a desenvolver todos os direitos, ela ter acesso a esses direitos em sua plenitude, ela precisa da escola, ela precisa da instituição escolar, porque nela que ela vai encontrar seus pares, que é importantíssima a relação, então, com seus pares, crianças da mesma idade. É nela que ela vai encontrar os professores habilitados que pensam essas infâncias, que trazem propostas com intencionalidade para as crianças, e não simplesmente reproduzir algumas coisas, não. Há tudo uma intencionalidade quando se traz as propostas para as crianças. E essa escola, nesse momento, por mais que está afastada, ela é um vínculo gigante, ela precisa ter um vínculo gigante com essa criança, e esse vínculo afetivo é a base de todo esse currículo que eu estou falando. Se nós não tiver o vínculo, se aquela acolhida não for boa, no sentido de não ter aquele afeto, ser acolhido mesmo, como se fala, né? Acolher aquela criança. Esses direitos não vão ser em sua plenitude alcançada. Então, a gente precisa dessa escola, sim. Essa escola, nesse momento, está afastada, e daí daqui um pouquinho mais eu vou falar sobre o porquê que a gente não tem essa escola nesse momento. Mas eu quero ressaltar que, sim, eles não deixam de aprender neste momento, são inúmeras vivências, inúmeras questões que as crianças estão aprendendo dentro das suas casas nesse momento e que vão ser parte do currículo, eu acho que eu ouso dizer isso, no retorno, porque a partir dessas vivências será um campo gigantesco de trabalho no retorno. Eu consigo perceber desse retorno para as escolas de educação infantil. Até quando tu traz, assim, que dentro de casa, né, dentro de casa, no pátio, enfim, onde as crianças agora estão nesse momento de isolamento, mesmo sendo dentro de um apartamento, tem muitas situações ricas para serem desenvolvidas, né, mas a única perda que eu vejo que acontece é a questão da interação com seus pares e essa diversidade que ele tem na escola, porque essa é outra situação que a escola proporciona, essa diversidade, né? São várias classes sociais que estão na escola, tem várias etnias, tem características diferentes, né? Então, por isso que nós lutamos tanto pela escola pública também, por trazer toda essa diversidade, né, Raona, que a escola, que essa interação nos proporciona, e que no momento, né, depois como tu vai nos trazer, não tem como acontecer. Então, eu vejo que isso é o único prejuízo nesse momento, é um dos únicos prejuízos que as crianças estão passando, principalmente para as famílias de que têm filho único, né, estão isoladas, né, ele com os adultos, é o meu também. É difícil porque o pedido e o amigo, e o meu amigo, eu não tenho um amigo. Então, o que acontece, que é uma outra seara que eu também não quero entrar, o uso de telas, agora nesse momento que está cada vez mais intenso. Mas a gente acaba
eu sou uma pessoa que eu não deixo muito contato com telas. Acho que tudo tem seu tempo e não é esse o momento dela. Mas é esse o momento que ela usa para matar a saudade dos amigos. Então, é num vídeo com os amigos da escola, é numa mensagem que foi mandada pela escola para ela. Ela é um TBT lá no Facebook, uma lembrança que veio que acalenta o coração, e eles ficam horas. A minha dá print da tela e fica horas olhando aquilo. Lembra daquele dia, mãe, né? Então, são memórias que, quando nós retornarmos, eles também vão ter esse momento de dentro de casa, coisas que estão acontecendo. Quando então, falou, tem um vídeo do Celso Antunes que está nas redes, né? Ele está falando muito de quando retornar, essa importância da gente dialogar sobre o que foi vivenciado nesse momento de isolamento, muito mais importante do que conteúdos. Não é que eles não sejam importantes, né? Mas no retorno, a primeira situação é conversar muito, né, sobre o que foi vivenciado, quais foram as experiências. Claro, isso com as crianças que já conseguem expressar o que viveram, né? Com as outras menores, nós vamos ter que dialogar com as famílias e perceber, né, o que eles precisam mais desenvolver. Um grande trabalho. Sim, gigante. E como é tudo novo, né, Ali? A gente não sabe ainda se talvez esse seja o caminho certo, não seja o caminho certo. É o caminho que a gente está pensando ser o melhor para as crianças, né? Isso. Talvez num futuro breve a gente pensa, nossa, a gente poderia ter usado outras questões, ido por outro caminho, pensado em outras coisas para potencializar as crianças durante o tempo, mas é o caminho que a gente pensa ser o melhor para eles nesse momento. Já diz Cortella, né? Faça o melhor com o que a gente tem agora disponível para nós. Então, a gente está tentando fazer o nosso melhor. Quando tu trouxe a questão de não ter juízo, né? Quando tu trouxe a questão das atividades presenciais, não fazer juízo nesse momento, fiquei pensando nisso. Quem sabe o que é certo, o que é errado neste momento? Só a história vai nos dizer. E o quanto é importante, então, fazer os registros de tudo que se está fazendo e pensar nos projetos do que se vai fazer para ter a memória. E aí nós fazemos uma avaliação, porque muito se coloca que talvez essa não seja a única pandemia que nós vamos vivenciar na nossa geração. Então, que a gente consiga deixar uma história para quem vier depois de nós ou nos acompanhar, né, na nossa trajetória, possamos pensar em caminhos melhores, né? Mas com certeza estamos fazendo tudo para que sejam, né, as melhores escolhas. Isso aí. E daí a gente pode pensar aqui qual o papel da escola nesse momento, né? O que a gente pode pensar sobre escola de educação infantil nesse momento. Então, eu trago, para mim, o básico nesse momento é o fortalecimento dos vínculos com essas famílias. A gente talvez não consiga acessar essas crianças, mas a gente tem que propor. Não digo que nós queremos o retorno de 100% da família e todas as famílias vão querer falar conosco, mas nós temos que estar abertos e colocar e mostrar, a escola está aqui. Nós queremos que estejam todos bem, e nós estamos aqui, nós continuamos existindo, a gente só está um pouquinho afastado, então, do cotidiano dessa criança. Mas o fortalecimento de vínculo, não no sentido de, eu tenho que ligar para todos agora para saber como. O fortalecimento do vínculo, e tem um autor, agora não me lembro qual é, mas ele fala que o fortalecimento do vínculo pode ser com informações do momento. Então, eu posso disponibilizar numa rede social, pai, mãe, você sabe como usa máscara corretamente? Pai, mãe, segue uma história, isso já aconteceu lá na escola, uma história que conta porque o coronavírus surgiu de uma forma lúdica, porque tem pais que não vão conseguir falar para aquela criança, é isso, aquilo, ou talvez falem coisas que nem a criança queira saber, porque tem muito disso, né? A criança faz uma pergunta, o pai, nossa, e agora como é que eu vou responder? Na verdade, o questionamento da criança é uma coisa muito simples, né, na nossa visão, mas para eles é uma curiosidade gigante. Sim. E eles querem que seja sanada. Então, proporcionar, disponibilizar, se colocar à disposição a escola nesse momento dessas famílias, eu acho que esse é o caminho. A gente tem que manter vínculo. E eu não acredito, talvez,
também não quero por juízo de valor, dizer que sim, que não, mas são coisas que são, como é que eu posso dizer, são credos meus, a partir dos meus estudos, a partir da minha vivência. Não acredito que atividade não presencial para criança proporcionar isso seja o caminho. Eu, Raona, pensando nisso. Penso que ofertar atividades para ser feita em casa não é o caminho nesse momento, até porque, como a gente falou lá no início, eu quis ressaltar, nós não sabemos como está realmente dentro dessa casa, porque a gente sabe o que o outro quer nos contar. A gente tem famílias que não querem nos dizer como eles estão, e a gente tem que respeitar esse momento, né? Porque a gente sabe que é um momento delicado. Então, como eu vou propor talvez uma atividade, mandar para essa casa, eu estava escutando a prof. Samantha Dias Lima essa semana, numa live que ela fez, e ela fala como, foi a semana ou na semana anterior, como fazer massinha de beterraba. Será que eu tenho a beterraba lá na minha casa para fazer a massinha da beterraba? Tem gente que não tem que comer, né? E aí tu vai proporcionar. E daí, tira-se foto, manda para o prof. Será que é por esse caminho, entende? Então, é só questões que eu deixo, que eu acho que não vou entrar porque é um assunto bem polêmico, mas de coisas para se pensar. O que é importante nesse momento? A gente disponibilizar e fortalecer os vínculos. Disponibilizar músicas, talvez, que marcaram lá em algum momento da escola, uma festa que teve uma apresentação linda que eles adoraram, fazer um ensaio, alguma coisa assim, fazer uma recordação daquilo, um vídeo com os momentos deles para alguma coisa, de algum momento que foi vivenciado, talvez nesse iniciozinho agora de ano que a gente conseguiu registrar. Então, eu penso que é isso. Qual o papel da escola nesse momento? É o fortalecimento dos vínculos com as crianças. Para mim, é isso. Eu não sei, Ali, já tem 40 minutos, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que veio? Isso, pediram para te repetir um pouquinho sobre o normal do Mariano Narodowski, né, que tu trouxe para nós, para te explorar um pouquinho mais o que é esse normal que ele traz, né, que tu apresenta as duas teses, aí pediram para pudesse explorar um pouquinho mais. Eu até deixei aberto aqui. Eu deixei aberto as 11 teses, porque eu sabia que talvez alguém ia perguntar. Eu penso que a questão da normalidade ali é falar do fingir normalidade diante do confinamento. Eu acho que foi isso que a gente conversou ali antes. Isso. É bem curtinho o que ele fala. Ele traz assim que diante do fechamento das escolas, nossa resposta inicial foi formativa e eficiente. O espanto inicial manifestou-se hiperatividade e resultou em exaustão, foi o que a gente comentava lá no início. Queríamos dar naturalidade a uma normalidade instável, sem considerar que estamos diante de um cenário de emergência que constitui uma interrupção em si. Então, são as rupturas que eu falei, trouxe lá no primeiro texto, lá, que são coisas que para nós são simples e para as crianças é grandiosidade. A interrupção do planejamento de uma festa universitária, e isso faz parte da vivência das crianças. Ninguém estava preparado para uma mudança tão abrupta, não apenas pela falta de capacidade tecnológica, que foi o que nós falamos antes da questão das atividades não presenciais, na maioria das escolas e lares, mas também porque quase todos os pais não escolheram voluntariamente se preparar para ensinar seus filhos. Então, retomando o que a gente falou agora há pouco tempo, sobre a questão de levar, então, transpor essa escola para dentro de casa. Então, a gente acabou de falar, exemplificou com uma atividade das crianças. Então, a gente não pode dizer que lá na escola, e nem sempre a gente tem todos os recursos, que a gente vai propor uma atividade que vai dar tudo certo para ter tudo na mão. Claro que na escola, os profissionais têm seu tempo de planejamento, que vão planejar, vão ter uma intencionalidade para aquela atividade. Mas a gente não vai querer, a gente não tem como transpor uma atividade que fazia dentro da escola para dentro de casa e achar que vai dar certo, porque nem todos os recursos vão estar disponíveis, nem todas as crianças terão condições de ter aqueles recursos ali disponíveis para tal atividade. Então, além disso, porque a imagem de uma casa na qual existem recursos materiais e culturas para educar as crianças como se fosse uma escola,
corresponde apenas a uma parcela mínima da população mundial. Então, é o que nós falávamos, que não atinge a todos. Sim. Aprender em casa não é um espelho do aprendizado na sala de aula. Nem sempre um espelho nem mesmo um espelho quebrado. É uma outra experiência radicalmente diferente. Então, o que a gente está falando da normalidade é que nós não estamos na nossa normalidade. Nós não estamos desenvolvendo tudo na normalidade de sempre. Nós estamos num novo momento, num momento de ressignificação, um momento de reflexão sobre o que é essa criança. A gente talvez tenha que, quando voltar, pensar lá na concepção de criança e de infância que a gente tem dentro dessas escolas. Dentro que cada profissional pode ter vivenciado novas, quantos exemplos eu e tu demos agora dos nossos filhos, e talvez pensar essa criança de uma nova ótica. É essa leitura que eu faço da questão da normalidade. Então, é talvez usar deste momento agora que nós estamos vivendo, que não é uma normalidade, né, que não é um momento de normalidade de antes, para ressignificar, repensar, rever o que realmente é significativo para essas crianças dentro da escola. E não falo só na escola de educação infantil. O Antunes falou naquele vídeo, é ver o que é realmente importante para essas crianças também no ensino fundamental. Então, talvez agora, eu acho que um pouquinho mais para frente eu falo sobre o desacelerar, o repensar. É esse o momento da gente repensar, dar novos significados, pensar nesse currículo e o que nós queremos realmente para as nossas crianças. Acho que talvez seja esse um grande benefício que talvez a pandemia vai trazer para a educação, é pensar isso, é pensar os documentos de escola, é pensar o que cada um pensa sobre as concepções que se tem para construir essas práticas dentro da escola. Isso é minha leitura também, não digo que é a correta, não sou detentora do saber, mas é a partir das leituras e das vivências que eu estou tendo nesse momento turbulento da nossa vida, digamos assim, porque várias coisas que a gente tem que estar pensando, e como eu disse antes, talvez não seja o melhor, talvez não seja o caminho, mas é o que a gente está tentando fazer no momento, né? Isso, e quando tu traz isso, Raul, é muito importante para refletir, né? Tu traz que a pandemia nos dá essa oportunidade, né, de refletir, de pensar as infâncias, não só na educação infantil, mas também no ensino fundamental, e o quanto nós já tínhamos dessas diversas infâncias, sempre tivemos, mas elas estavam meio que como se fosse embaixo do pano, embaixo do tapete, né, e a gente tentando no dia a dia dar conta de algumas coisas. E agora com esse corte, né, desse atendimento presencial, escolas fechadas e tudo que nós estamos vivendo, eu acredito que muitas pessoas, né, muitos professores, muitas escolas estão revendo, né, repensando as suas práticas, os seus currículos, porque a Covid, né, essa pandemia toda, nos traz à tona tudo de bom e tudo de ruim que nós também já tínhamos. Então, fez uma bagunça, né? Eu penso numa fala, né, de uma pessoa que quando diz assim, antes de uma mudança, nós fazemos o quê? Uma bagunça. A gente tira tudo do lugar. Quando a gente vai mudar para um lugar melhor, né? Nós tiramos tudo do lugar, limpamos e depois nós vamos para um novo espaço e reorganizamos. Eu acredito que nós estamos vivendo assim, não para uma mudança assim radical, né, a 180 graus, não. Mas nós vamos para um novo patamar. Eu acredito que a educação ela está sendo mexida com esse momento. E eu acredito que nós teremos grandes avanços, sim. Né? É para isso que nós estamos trabalhando, fazendo lives, né? Dialogando com a escola, fazendo reuniões, fazer essas trocas. As trocas são muito importantes, né? De experiências. Não que todas as escolas ou todos os professores farão a mesma prática, mas repensar as suas práticas a partir de outras experiências, né? Quanto isso é importante. Ali quando tu falou que as coisas estavam aí, autores falam que o Paulo Fock também fala sobre isso, que só foi dado uma lente de aumento para algumas coisas. E eu, como estudo Foucault na infância, creio que a minha orientadora está aí também, minha querida orientadora Rochelle, a gente diz que as coisas estavam ali, as coisas estavam dadas, e a gente que não tinha visto. Foucault fala isso para nós. Então, as verdades estavam ali. Talvez sejam agora um momento de nós olharmos, então, a grosso modo falando, com novas lentes. Então, a gente vai ver, vai ter que ressignificar. Eu creio que
Antes a gente estava falando sobre a questão desse repensar o currículo, repensar as concepções, e eu acho, sim, e vivencio hoje como gestora de uma escola, e a gente talvez tem que repensar esses documentos. E a gente nunca vivenciou isso em outro momento, então a gente não tinha uma dimensão. Talvez a gente amarrou demais os documentos, talvez eles ficaram muito amplos, e agora talvez não subsidiem o que nós temos que fazer no nosso retorno. Então, acho que isso a gente vai ter que pensar. Por isso, a importância de agora a gente pensar na manutenção dos vínculos. E quando a gente poder retornar, e quando a gente poder pensar, a gente pensar nessas novas ressignificações, talvez para 2021, 2022, eu creio que nós vamos ficar por um bom tempo, vai mexer muito, e nós vamos ter que reolhar para dentro dessa escola, para dentro desses documentos, para dentro das concepções que a gente traz, para reconstruir de novo isso que para nós estava dado. A gente nunca imaginou numa faculdade fazer, eu me formei há muitos anos atrás, nunca imaginei, né, poderia passar. E quando acontecer uma pandemia, o que fazer? A gente não tem, então é tudo novo, não tem como nós dizer de novo que é certo ou que é errado. Eu vou trazer agora, eu não gosto muito só de textos, não, eu trago coisas no meio. Eu ia trazer uns vídeos, umas histórias, mas não tem como fazer tudo isso em uma hora, né? Então eu vou trazer um poema do Homem da Orelha Verde. Não sei se todos Mas a gente pode passar um pouquinho de uma hora, tá? Fica tranquilo. Tá bom. Eu sei que vai. O Homem da Orelha Verde, que ele é do autor Gianni Rodari. Rodari é um autor agora que eu descobri ele, é um autor italiano. Eu estava olhando um pouquinho sobre os campos de experiência, que eu também me dedico a isso dentro da minha dissertação. Então, pensando nas influências italianas desses campos de experiência, que muitos documentos apontam, e Rodari aparece muitas vezes quando se fala de Reggio Emília. Então, eu trago esse texto, esse poema, então, dele. Ele se chama O Homem da Orelha Verde. Um dia, num campo de ovelhas, vi um homem de verdes orelhas. Ele era bem velho, bastante idade tinha. Só sua orelha ficara verdinha. Sentei-me então ao seu lado, a fim de ver melhor com cuidado. Senhor, desculpe minha ousadia, mas na sua idade, de uma orelha tão verde, qual a utilidade? Ele me disse, já sou velho, mas veja que coisa linda. De menininho tem a orelha ainda. É uma orelha criança, que me ajuda a compreender o que os grandes não querem mais entender. Ouço a voz de pedras e passarinhos, nuvens cantando, cascatas e riachinhos. Das conversas de crianças obscuras ao adulto, compreendendo sem dificuldade o sentido oculto. Foi o que o homem de verdes orelhas me disse no campo das ovelhas. Por que eu trouxe esse poema? Que eu penso que o caminho agora é a gente manter a nossa orelha verdinha. Essa orelha de criança, que nós temos que pensar que tudo isso, no repensar as escolas, a gente tem que ter uma escuta. E essa escuta vai ser uma escuta sensível, não uma escuta de escutar, sabe, né? Estou ali sentada escutando. Mas é uma escuta sensível, uma escuta que desacomode. E é a partir dessa escuta que a gente vai pensar esse retorno. Esse é o pensamento que eu tenho quando eu vi o poema. Eu pensei, é aí. Eu acho que é aí que é a sacada, como dizem, né? É a gente pensar para e com essas crianças o nosso retorno. Nós mantemos o vínculo agora. A escola está aqui. A escola está aguardando essas crianças. Como nós vamos pensar o retorno? É usar essa orelha verdinha de criança, de sensibilidade, escutando todas essas vivências que essas crianças tiveram dentro das suas casas. E eu acho que é aí que vai ser o caminho de nós repensarmos esses documentos, essas concepções e tudo mais que a gente falava até pouco tempo.
Com a tua fala, Raona, sabe o que me ocorreu agora? O quanto é importante, né? E no card nós colocamos, né, Raona, professora e pesquisadora. Como é importante nós fazermos a nossa formação continuada. Não esperar por uma escola, não esperar só pela mantenedora, né? E isso não quer dizer só nos matricular num curso, não. Mas a gente procurar leituras, né? Procurar o que os autores estão colocando, ler livros. E sim, fazer as formações continuadas, com certeza, né? Procurar espaços que dão formações para aquilo que a gente acredita ou para as curiosidades que nós temos, para a gente poder repensar, porque a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter material para refazer esse PPT, para refazer a nossa prática. Porque se a gente ficar só esperando pelo outro ou pela supervisora que vai nos alcançar um material, isso pode demorar um pouco, né? Não que não seja o papel da supervisora, né? Pensando agora na escola, não é isso. Mas o quanto, né, e Perrenoge nos trazia isso, né, nas competências do professor lá nos 2000, né, o quanto é importante participar de toda a escola, inclusive da gestão, né, fazer as trocas com os outros professores e procurar a sua autoformação, né? Quando falou minhas leituras, minhas práticas, minhas pesquisas, né, me veio isso, né? O quanto é importante o professor se sentir empoderado para fazer a sua busca também, né? Mesmo que seja para, né, para contrapor o que o outro está trazendo, mas contrapor com argumentos, né, com estudos, com pesquisa. Muito importante. Exatamente. Então, a partir disso, eu trago o tópico daí para tentar me localizar de novo, pensando nessa casa, então, como laboratório de aprendizagem. E daí depois eu acho que quando vocês compartilharem e salvarem o vídeo, que eu acho que vai para o YouTube, eu talvez possa colocar as referências ali, já os links para o pessoal baixar o material do Mariano Narodowski, do Tonucci. Tem outros materiais que estão online ali sobre campos de experiências, e acho que talvez o pessoal que é da área da educação, não sei se tem pais online, mas que possa contribuir, então, para buscar construir as suas ideias. Sim. Eu vi uma pessoa ali falando sobre o sobrenome do Mariano, era Narodowski, mas eu vou colocar depois ali para vocês, não fiquem tranquilos. Obrigada. Então, assim, o Tonucci, nesse artigo, que eu também vou colocar ali, ele fala, então, dessa casa como laboratório de aprendizagem. E ele traz sobre a questão da cozinha, que pode virar um laboratório de ciências, né? Olha a química que acontece dentro dessa cozinha. Então, com receitas, como a gente falou já antes, várias questões que podem ser feitas ali dentro daquela cozinha. E a família toda vai parar para aquilo, a família vai continuar a sua rotina de família, mas vai ter um momento de dedicação para aquela criança, talvez para que ela segure o celular para passar a receita, que ela busque a receita com a mãe naquele livro de receita, que ela possa ajudar a quebrar o ovo, não sei. São aprendizagens que ela pode... Coordenação, né? Quebrar o ovo. Isso. Então, são tantas coisas que podem acontecer dentro desse grande laboratório que torna-se a nossa cozinha de casa. Sem contar a cooperação também, né? Porque tu fala ali das interações, vai ter interação com o adulto, e o quanto ele pode começar a desenvolver ou continuar a desenvolver a questão da cooperação, em organizar depois aquele espaço, ajudar na limpeza, ou preparar para o lanche, né? Isso. Nossa, são muitas as... O repartir, o dividir. Nós fizemos 3 torradas, quantas vai dar para cada um? Estamos de 6 em casa, vai ter que dividir no meio. Então, são aprendizagens e significativas para essas crianças que provavelmente ali, que a gente sabe que tudo que perpassa pelo corpo, tudo que é vivência significativa, a criança vai levar para a sua vida. Então, não vai ser uma coisa imposta. Divide 3 por 6 aí para mim. Não, nós vamos pegar os 3, né? Então, são vivências que estão acontecendo ali naturalmente e que a criança vai levar, então, para a sua vida. Então, aqui eu trago um pouquinho do momento de desacelerar. Tem pesquisadores que já estão falando desse momento de desacelerar. Esse momento está determinando para nós refletir sobre o que realmente importa, e isso a gente falou há pouco tempo. Talvez refletir sobre esses documentos das escolas
o que realmente importa, quais são as competências e habilidades que realmente importam para a gente poder passar para as crianças no fundamental. O que realmente importa para uma escola de educação infantil passar, como vai ser tudo isso. Então, acho que esse é um momento, como a gente falou há pouco tempo, é um momento de se desconstruir, se desacomodar, e a partir depois dessa escuta, desse retorno, a gente poder se reconstruindo esses documentos, reconstruindo essas propostas. Então, eu acho que esse momento de desacelerar é o momento que a gente também pode levar para o lado otimista, é um momento que a gente tem que parar e ressignificar nossas práticas, ressignificar nosso olhar, ressignificar a visão que nós temos dessa existência dessas escolas. Então, sobre o desacelerar, eu acho importante destacar isso, porque, querendo ou não, a gente veio para casa, parou tudo, ficou um turbilhão de coisas, como o Narodov trouxe também, traz um turbilhão de coisas, a gente acabou ficando exaustas para dar conta, como eu exemplifiquei lá no início, principalmente de mulheres que têm que dar conta de várias outras coisas que talvez o homem não dá conta, e por mais que eu acredito na igualdade de gênero, todos têm que fazer tudo, todos têm que compartilhar tudo, mas tem coisas que a gente sabe que é a mulher dentro de casa que acaba dando conta. Que ainda, então, assim, ainda acaba sendo a mulher, né? Mas o quanto que a gente tem que desenvolver com as crianças, meninos e meninas, a questão da cooperação, né? Isso é muito importante para nós termos uma geração mais cooperativa entre si, entre na família, né? Seja qual composição de família, para que realmente não exista a exaustão de uma pessoa, né? Para que a criança veja que todos fazem tudo, né? Que todos têm sua responsabilidade. Porque nós estamos mudando, né? A família está mudando. A mãe não é aquela mais só que educa e cuida da casa. Ela também provê o lar, né? Ela também sustenta o lar. E a maioria das famílias são sustentadas pelas mulheres, né? Então, quando a gente precisa desconstruir essa verdade secular ou milenar, que sempre, né? Desde que a sociedade se torna patriarcal, o homem sustenta a casa, a mulher cuida da casa e dos filhos. Nós vemos muito isso ainda nas famílias, mas o quanto a gente precisa desconstruir, e inicia assim, na educação infantil, ela participando de todas as ações dentro de casa, né? E quando tu traz ali, na questão, parou, às vezes, o comércio, as escolas pararam de atender presencialmente, mas quando tu traz dentro de casa, as coisas não pararam. A vida não parou. E até aumentou as nossas atribuições, as nossas responsabilidades, né? E isso realmente tem nos levado à exaustão, né? O quanto a gente precisa desacelerar. Muito importante isso que tu nos traz, essa reflexão. Isso, porque... e isso também tem vários autores que estão falando, porque a gente pode sair dessa pandemia doente, no sentido não do vírus, mas o doente, uma exaustão mental, uma sensação talvez que depois vai nos prejudicar na nossa atuação no retorno a essa nova normalidade, ou novo mundo, não sei ainda, não consigo ver uma palavra para a gente conceituar esse nosso retorno depois, mas a gente tem que cuidar muito disso. Então, por isso que eu quis trazer a questão do desacelerar. Então, o desacelerar é para todos. E claro que a gente sabe, como eu já falei no início ali, nós sabemos que tem pais que não pararam em momento nenhum de trabalhar, que são pais que estão na linha de frente da saúde, que são pais que estão nos serviços essenciais, que eles não vão poder parar. Mas no momento que der, dentro das suas especificidades, dentro da sua rotina, desacelerar e repensar. Então, é isso que eu trago, repensar e dar novos significados, buscar o que é uma aprendizagem essencial. A BNCC já nos aponta isso, né? O que é essencial mesmo para a criança? É um acúmulo de coisas que se transmitem, ou são vivências que realmente vão mudar a vida das crianças? Isso para o ensino fundamental também, né? Apesar da BNCC trazer campos de experiências, interações e brincadeiras para a educação infantil, a gente tem que pensar isso também lá no ensino fundamental, né? Que não é uma listagem de habilidades a serem desenvolvidas, né? Que vão aprender através dessas interações, né? E muito importante, muito obrigada por trazer essa reflexão, que não é só para a nossa vida profissional, mas é para a nossa vida pessoal também,
né? Porque hoje está tudo misturado mesmo, né? A gente está em casa, tá? É a mãe, é trabalhadora, é tudo, né? Muito obrigada por trazer essa reflexão. Vivente. Que Sim. A gente tem que se cuidar quando a gente vê. Tem até um meme circulando no Face, eu tenho medo de abrir a geladeira e encontrar um link de reunião, porque na verdade é isso. É o tempo todo é reunião. Quando a gente vê, a gente não almoçou, a gente está almoçando 3 da tarde, a gente tem que estar pensando. Quem está na linha de frente de estudar várias coisas não pode parar. Eu acho que também esse desacelerar é os profissionais se colocarem em espaços de definição de novos rumos, de novos documentos, de construção de documentos. Eu acho que é um momento propício para a gente estudar e marcar presença em alguns espaços, principalmente os profissionais de educação. A gente não pode dizer que não, mas isso é uma pandemia, tem relação com a saúde, a gente vai deixar os profissionais da saúde decidirem. Não, nós da educação sabemos as especificidades como especialistas da educação, das coisas que nós precisamos. Então, nós vamos trabalhar a interseccionalidade. Falei, enrolei a língua, mas que a Rita Coelho nos apontou bastante tempo, né? E agora os nossos documentos estão aí trazendo. A educação tem que falar com a assistência, tem que falar com a saúde, a gente tem que pensar essa criança globalmente. A gente não pode mais pensar na criança, a educação vai ter que dar conta disso, a educação não vai dar conta. Não sozinha, essas coisas. Tem políticas públicas que estão há muito tempo, que estão pedindo, como a gente diz, água. A gente está pedindo investimento, está pedindo reflexões sobre como está esse pensamento dessas políticas. Então, a política de assistência social, ela tem que vir nos ajudar agora. E eu não estou dizendo que a saúde e assistência social tem que estar dentro das escolas. Eu estou falando em pensar estratégias, pensar saídas, buscar documentos, estar junto nas construções desses documentos. Então, também é uma vontade do profissional, é uma vontade de, como se diz, tem uma palavra que a pessoa é estar inclinado a isso, é querer isso. Mas eu acho que é fundamental nesse desacelerar as pessoas estarem presentes em alguns espaços importantes de discussão que estão acontecendo. Eu acho que o retorno é com muito diálogo, é um retorno de coletividade e dialogicidade. Então, pensar junto, conversar, é esse que vai ser o nosso retorno. Até porque quando tu traz a questão do professor estar em vários espaços e falando sobre educação, há quanto tempo a gente já falava isso, né? Que vários outros profissionais falavam da educação, menos o professor. Então, nós temos que, nós enquanto professoras, né, os professores, enfim, tem que buscar cada vez mais esses espaços, né, se colocar como professor, principalmente nesse momento que a gente está vendo muitas atividades não presenciais, né, muitas atividades via sistemas, né, que o Estado agora então coloca. Então, como é importante o professor firmar a sua profissão de professor, mesmo que nesse momento vai ser via sistema, alguma coisa assim, mas que a tecnologia ela venha para auxiliar o trabalho do professor e não para substituir, né? Então, para isso nós temos que estar nos espaços marcando o nosso local, sim, né? Firmando o que nós acreditamos na nossa profissão. Outro ponto também de extrema importância e reflexão para o momento, né? A gente deu uma saída ali do desacelerar para tentar voltar. Então, assim, quando a gente falou ali dessa casa como laboratório de aprendizagem, então é pensando nesses significados na aprendizagem das crianças e nessas experiências e vivências, que eu coloquei no título a potência. Então, a potência vem disso. A gente vai potencializar esses momentos, essas vivências, essas experiências dentro de casa, para a gente repensar de novo, voltando ao que a gente falou. Em vários momentos, vocês veem que a gente vai e volta ao mesmo tópico, que é repensar esse tópico. Então, depois que tudo terminar, que nós voltarmos a atendimento presencial, então, resgatarmos essas experiências. Então, daí eu coloquei assim, poderia pensar e que experiências eu preciso então estar na cozinha, eu preciso estar, o que eu preciso proporcionar
para os pais, eu tenho que estar, não é transpor, de novo eu vou trazer, não é transpor essa escola para casa. E daí eu até citei de alguns vídeos, algumas coisas que eu li, experiências significativas. Cuidar do bichinho de estimação. Olha quantas questões nós temos para pensar no cuidar do bichinho de estimação, tá? Vou exemplificar aqui em casa, a gente está com a nossa cachorrinha muito doente, então o cuidado que minha filha tem que estar tendo e antes de dar bom dia, ir lá ver se ela está bem de manhã cedo. Então a preocupação, entende? Do curativo, é toda uma preocupação, é toda uma experiência que provavelmente ela não viveria. Claro que ela está doente, mas são coisas que ela não... A cadeirinha está doente, mas são coisas que talvez ela não viveria em outros tempos, que tem que sair cedo, que tem que ir para a escola, e daí depois tem outra atividade, que daí tu volta de noite, talvez nem visse o bicho durante a semana, né? Ela para brincar, e agora é uma vivência que ela tem cotidiana. Caminhar na grama, quem tem um pátio, para que coisa mais gostosa a vivência de tirar os pés, os sapatos dos pés e caminhar descalço. Eu ia trazer um vídeo, mas também não ia dar tempo, falando sobre isso. Se quiser nos mandar, nós colocamos os links na live. Que é ser criança, esse vídeo fala, e é coisa simples, que na nossa visão é simples, mas ele é bem interessante, que ele fala, você já foi criança hoje? Você já tirou o sapato, andou na grama, cantou uma canção, comeu um doce junto com alguém. Então, são coisas assim simples e que, nossa, é uma experiência gigante para criança. Arrumar o quarto, uma vivência muito significativa e importante para a criança. E aí, quando a gente falava em gênero, né, por que só a menina vai arrumar o quarto? Não, nós vamos arrumar o quarto, todos vão arrumar o quarto. Quem vai cuidar da cadelinha, do cachorrinho? Todos vão cuidar da cadelinha. Então, são momentos de reflexões que a gente pode ter dentro de casa também sobre, não, só a mãe tira o lixo. Não, o pai tira o lixo também. Então, são coisas que talvez a gente possa estar ressignificando com essas atividades dentro de casa. Sim. E outro ponto que eu trouxe ali, que eu acho que é também bem importante, mas também a gente tem que ver a questão da classe social, se teria isso, se tem acesso, é o resgate de memórias através de imagens, cartas, receitas, coisas que a gente tenha guardado dentro de casa, que talvez pela aceleração da nossa vida cotidiana a gente não consiga sentar e mostrar para os nossos filhos. Então, eu trouxe memórias de fotos. Imagina, sentar, abrir um álbum. A minha filha anda com as fotos de bebê para cima e para baixo, mostrando. Então, eu usava calça tão pequenininha, sabe? Coisas assim que são novos significados que eles estão trazendo, uma visão nova que ela está tendo de, olha, eu sou tão grandona, mas eu já usei tão pequenininho que agora eu consigo colocar na minha boneca. Então, imagina. Quantas conexões... né? Olhando as fotos. Com os antepassados, fotos, mas eu não conhecia essa Bis, eu não conhecia essa avó, sabe, tá na foto, mas ela me conheceu, como a gente encontrou uma foto da minha avó, um pouquinho antes de eu ganhar a minha filha, e ela estava fazendo carinho na barriga, daí a Daphne disse, mas eu nem conheço a minha Bisa. Sim, mas ela te conheceu dentro da barriga, mas ela te conheceu, sabe? Então, um resgate de memória, uma vivência linda, que no meu entendimento é uma vivência linda, que talvez lá na roda de conversa, quando ela voltar para a escola e se ela for escutada, né, ela poderá dizer, nossa, eu conheci a minha Bisa por foto, lá em casa tem uma foto, então talvez isso vai poder, ela como está na fase da alfabetização, uma história, um texto que ela possa construir, é uma vivência, então, significativa que ela teve em casa. Por isso que eu trouxe... fazer do limão a limonada, né? A gente está vivendo, assim, uma situação séria, triste, né? Em função dessa pandemia, muitas pessoas morrendo, mas que depois o resgate, né? Pode ser muito grandioso, pode ser, assim, um trabalho muito rico, se realmente nós, professores, né? Nós, professoras, conseguirmos ouvir, né, e dar esse momento deles conversarem entre si, conversarem conosco e trazer todo esse resgate do que vivenciaram, né? E vão ter muito para falar. Eles estão com muita saudade das profs, dos colegas, né? Sim.
E aí, para finalizar esse tópico aqui, eu destaco que não podemos pensar as vivências que ela possa acontecer o tempo todo, junto com os pais dentro de casa, com o adulto que está cuidando. Ela, sim, pode haver combinados para a gente não voltar naquela tópico da exaustão. A gente pode ter combinados. Agora a mãe vai participar de uma reunião online, tu fica ali, brinca sozinha, depois a mãe vai conseguir te dar uma atenção. Então, são combinados para o bem-estar, para ter um equilíbrio dentro de casa, para não levar à exaustão e para respeitar também essa criança. Olha, não, agora tu não pode falar. Agora a mãe fechou a porta, a mãe vai aparecer numa reunião, tu não pode estar aqui. Ou o pai agora vai sair para trabalhar e tu vai ficar com a avó. Então, tu não pode, lembrando, tu não pode sair de casa. Então, cada casa vai ser um caso, né? Mas são exemplos de que a gente tem que manter o equilíbrio para não levar à exaustão, para prevalecer o bem-estar de todos os envolvidos, que hoje não é a professora com a criança, mas sim a família com essa criança, então para que todos fiquem bem. Até para não ter o sentimento de culpa, né, Raona, que muitas vezes a maioria das mães sentem, né? Culpa de não dar atenção. Sim, falando de causa própria também. Mas né, da gente também. Porque muitas vezes a gente se culpa, né? Ai, não consegui dar atenção na hora que ele pediu. Mas isso também é uma forma de educar, né? Que a mãe também tem o tempo dela, né? Tem o trabalho. E não que depois não vá dar a atenção que ele precisa ou fazer aquilo que ele, né, pediu. Mas é uma forma de educação também, né? Tá disciplinando também. Uhum. E a gente tem que usar a orelha verde nesse momento, né? No olhar. Talvez é o que ela precisa, só que tu vai lá ver a construção que ela fez naquele momento e tu volta. Então, é questão de 1 minuto, tu vai e volta e atingiu o que ela queria, né? Então, eu não sei, Ares, tem alguma coisa que tu queira colocar, porque daí eu já estou indo para o último tópico, que é a função, então, da escola. Não, eu vim falando contigo, então, tranquilo, né? A única coisa que apareceu ali, as pessoas estão fazendo bastante comentário, mas eu tinha solicitado, então, do Mariano. Então, depois que tu nos mandar as referências, os vídeos, a gente deixa tudo lá junto na live, no nosso canal do YouTube. Por comentário bom, tá tranquilo. Mas críticas também são bem-vindas. A gente só tá aqui compartilhando. Eu sempre digo, né? Nem todo elogio é bom, nem toda crítica é ruim, né? Porque a gente verdade. Muito nesse processo. Sim. Então, assim, eu coloquei um tópico, função da escola e o pensar para o retorno, tá? Eu acho, a gente já falou bastante sobre isso, mas eu acho que é só para enfatizar e finalizar, assim, indo para os encaminhamentos finais. Por que as escolas não estão funcionando nesse momento? Por que a instituição escolar não está funcionando nesse momento para atender as crianças? Tendo em vista que tudo que a gente já falou de currículo, de aprendizagem, a importância dele estar entre os seus pares. Mas nesse momento o que se faz necessário é preservar a vida, a segurança dessas crianças. E é por isso que a escola continua existindo. Eu até brinquei esses dias que a gente ganhou um playground novo, nós estamos stand-by organizando a escola. Quando eles chegarem, nós estaremos ali com todo amor e carinho para recebê-los. Então, a gente não está parado, a escola não está parada. Por mais que não está indo de corpo físico até o espaço escolar, os professores, a equipe, a gente está em constante aprendizado e não tem dizer que quem não está acompanhando, porque é um turbilhão, como a gente falou antes, está acontecendo várias coisas, então tu acaba sendo convidado de uma forma ou de outra para estar participando. E eu acho que isso é bem importante. Claro que a gente tem que cuidar para não adoecer, como a gente já falou antes, de talvez só ver notícias ruins e pensar no ruim e pensar nas mortes, por mais triste que seja, apavorante todo dia. Eu acho que quem não está em busca do boletim epidemiológico das 18 horas para saber como foi o nosso dia na cidade, pensando na nossa cidade que está bem delicada a situação, né, de óbitos, de casos e tudo mais, mas a escola está ali, ela só está parada por um tempo, pensando então, nesse bem-estar, nessa segurança e na vida destas crianças, dos profissionais que fazem parte dessa escola
e pensando também nas famílias, porque no momento que as crianças forem para as escolas, o vírus começa a circular se nós voltarmos agora. Então a gente tem que pensar que não é só resguardar a vida dos professores, dos funcionários, das crianças. Não, é a vida de todos, porque no momento que as escolas voltarem à ativa, num momento como esse agora, delicado, é o momento em que a criança ela vai levar o vírus para casa. Sim. Então, é o respaldo da vida dessa família também que a gente tem que pensar. Por isso que a escola ainda está fechada. Eu acho que isso é importante dizer, e pensando que a gente não é defensor, pelo menos eu não sou, e conhecendo a maioria das pessoas que estão aqui assistindo, que eu sou defensora de uma educação EAD, uma educação não presencial para a educação infantil. Não sou defensora do homeschooling, não tem nada a ver. Não sou defensora de nenhum tipo de educação que possa ser feita em casa, porque a escola é um espaço e casa é outro espaço. Essa parceria entre escola e casa é que faz a educação. Então, nesse momento, as crianças não estão conosco, eles estão em casa e nós estamos mantendo o vínculo, estamos dando esse suporte para quem nos procura. Também de alimentação, que é uma realidade aqui do nosso município, tem muitos que nos procuram por questão de alimentação. Então, assim, a gente está aqui esperando e dando esse suporte, mantendo esse vínculo. Mas hoje essa criança precisa estar em casa, resguardando a sua vida, seu bem-estar, sua segurança, junto com sua família. Depois, quando tudo passar, e a gente espera que seja breve, de estar com eles novamente, eles vão voltar a nós, voltar à instituição escolar, e a gente vai precisar desse vínculo com a família, dessa parceria com a família, para que tudo dê certo, que tudo aconteça bem. Então, o que eu queria enfatizar é isso, não é porque a escola hoje está aqui parada e não ativa, e que ela deixou de existir na vida das famílias, ela não deixou de existir, ela é um espaço importantíssimo para essas crianças. A gente recebe relatos, vídeos, recadinhos diretos. Que saudade que eu tô disso, que saudade que eu tô do feijão da escola, que saudade que eu tô do balanço, que saudade que eu tô... Vem as coisas para nós. Então, é isso, para mostrar a importância desse espaço na vida dessa criança. Então, só agora a gente trocou um pouquinho os papéis. A criança fica mais tempo em casa e a escola está aqui, parceira, fortalecendo os vínculos. Depois a criança volta e a gente aguarda que essas famílias continuem parceiras e fortalecendo os vínculos conosco. E isso não significa que a aprendizagem parou, né? Não. São outras visões, outras aprendizagens, e quando tu fala, né, que saudade da comida, que saudade do balanço, né, o quanto vai ser importante depois entender que saudades são essas, né, para daí sim, a partir daí, desenvolver todo o potencial dessa criança, né, na educação infantil, no ensino fundamental, enfim, independente da etapa. Isso aí. E então, quando nós voltarmos com essas vivências, então, para esse novo período, será um período, daí pode se estar se perguntando, tá, e agora, como a gente vai fazer? Eu acho que em vários momentos da live a gente já falou sobre isso. Vai ser um momento de escuta, e a escuta sensível, de orelhão aberto mesmo, querendo escutar o que aconteceu, o que essa criança está angustiada. Nós sabemos que pode vir luto nessas vivências aí que aconteceu em casa. É uma situação bem delicada, a gente nunca está preparada para trabalhar o luto e também trabalhar com essa criança, o luto, né, a gente viveu há pouco tempo na escola, querendo ou não, vem no brincar, no jogo simbólico da criança, vai vir aquilo à tona o tempo todo, então a gente tem que estar pensando como também nós vamos agir, colocar, trabalhar essas questões. E aí, de novo, eu trago a questão de buscar outros profissionais, que a gente não vai dar conta de tudo. A gente vai ter que procurar psicologia, uma assistente social, alguém para ir lá nessa casa dar uma ajuda. Então, são várias questões que vão vir para dentro das escolas a partir dessa escuta, se nós realmente tivermos essa escuta sensível. E como eu já falei antes, eu acho que a gente tem que buscar estratégias
de maneira coletiva. A gente tem que estar ocupando os espaços agora, construindo essa documentação para pensar nesse retorno. Eu acho que, de novo, eu enfatizo e eu digo para as minhas colegas da rede, professoras, os pais também que têm segmentos pais, a gente tem que ir em busca desses espaços e estar na frente desses espaços discutindo. Nem sempre vai sair como a gente deseja, mas eu acho que estando ali e colocando a nosso posicionamento, a nossa visão, não, mas a nossa vivência na comunidade X é dessa forma. Quem sabe a gente não pode fazer X coisa, entende? Então, eu acho que a gente pode construir esses documentos em parceria e é na coletividade e no diálogo que a gente vai buscar, então, esses novos caminhos. E, para finalizar, eu trouxe mais um texto que ele também está circulando na internet, que ele fala: e se as crianças perderem o ano escolar? E se em vez de aprender matemática, aprenderem a cozinhar, costurar suas roupas, limpar, a cultivar uma horta no quintal, se aprenderem a cantar músicas para seus avós, os seus irmãos, mais meninos, se aprenderem a cuidar dos seus animais de estimação e a tomar banho, se desenvolverem sua imaginação e pintarem um quadro, se aprenderem a ser mais responsáveis e conectados em toda a família em casa. Se nós, os pais, nos ensinamos a ser boas pessoas, se aprenderem e souberem que estando juntos e saudáveis é muito melhor do que ter o último celular da moda. Talvez isso nos falte. E se eles aprenderem, talvez não perdemos um ano, talvez ganhamos um tremendo futuro. É isso, esse texto que eu trago para finalizar. Eu peguei ele no Facebook da Casa da Árvore, que também é uma página bem interessante, no sentido de trazer, vamos levar as coisas boas desse momento, não só as ruins, por mais que as ruins vão fazer parte da nossa história, de muitas pessoas, mas vamos levar essas coisas boas, esses cheiros, essas memórias, essas cores, essas vivências que a gente teve. Acho que uma geração agora dos nossos filhos foi um momento único, tirando, claro, as outras guerras e outros momentos que tiveram, mas, assim, eles terão na sua vivência como nossos pais nos contavam, né? Na época de tal coisa que aconteceu, era assim que nós se portávamos, o vô escondia nós, o vô não deixava nós fazer isso. Então, são memórias que eles vão levar para o resto da vida deles. Então, que fiquem esses cheiros, esses aromas, essas vivências, essas cores, que essas crianças possam levar, então, essas possibilidades, essas aprendizagens, essas experimentações para o seu futuro. E eu tenho certeza que o nosso futuro será tremendo. E que seja breve esse reencontro, né? Com certeza, né? Nossa, tu nos trouxe, assim, nessa manhã chuvosa e fria, como tu disse, né? Mas frio! Que nos acompanham, né? E que acreditam no teu trabalho, né? Acreditam na pesquisa, acreditam na educação infantil, no respeito a todas as infâncias. Tu nos trouxe, assim, muitas reflexões, fiz várias anotações, que depois, durante a semana, a gente vai postando, né? Nós vamos postar as situações que tu nos trouxe, até para auxiliar quem nos segue, né, nas redes. Mas tudo gera aprendizado, né? Eu sempre falo e sempre acredito nisso, né? As coisas boas e ruins, né? A ruim vai ser o luto, mas em qualquer momento da vida nós passamos por isso, né? Não só numa época de pandemia, talvez na pandemia nós vamos perder mais pessoas. Pode ser que sim, pode ser que não, isso vai depender de cada família, do cuidado que cada um, né, saúde, enfim, muitas situações. Mas é muito importante nós nos prepararmos para essa luta sensível que tu nos trouxe, para esse luto, que nós vamos ter que aprender a trabalhar também, não só das crianças, mas pode ser que o nosso luto também, né? Então, são muitas situações que nós precisamos pensar para esse retorno, né? Todos esses autores, os textos que tu leu para nós, né? Os direitos de aprendizagem, né? O ECA, que nos traz esse reforço já há bastante tempo, né? Tudo que a criança tem direito. Lá dentro tem os deveres deles também, né? Então tem o direito, mas tem o dever também, né? Tem os órgãos que estão envolvidos com isso. Então nós só temos a agradecer, né? Todo esse aprendizado que nós tivemos hoje de manhã contigo, porque esse é um aprendizado para nós, né? Do Projeto Baobá,
que nós estamos compartilhando nas redes, né, a partir de ti, com todas as pessoas que estão agora nos acompanhando e as que vão assistir depois, porque vai ficar, então, no nosso canal. Eu vi muita gente conhecida ali. Dei uma passadinha agora, é bastante gente conhecida aqui, né? Eu não consegui dizer o nome das pessoas que eu não consegui aqui acompanhar, não consegui ver o chat, né? Mas eu quero agradecer a todos que estão, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? A toda a divulgação, para que mais pessoas possam acompanhar, porque essas lives também são de formação, né? A experiência do outro, né? Pensar como poder fazer diferente, ou como, né, transformar uma vivência que não é tão boa, né, numa vivência melhor, em experiências de como nos tornarmos, como tu trouxe, né, pessoas melhores, né, como pais, como professores, enfim. E eu acho que só preciso também colocar isso. Nós temos um lado também que eu nem cheguei a mencionar, até dei uma olhada ali, as gurias estavam comentando, a questão do retorno, que vai ser tão diferente sem o afeto, que é o que é o nosso contato, é uma das principais coisas que tem na educação infantil. Então, quem sabe quando voltaremos, terá esse abraço, se não terá. Então, são questões assim que doem pensar também, mas não são questões que eu não penso, eu não reflito sobre isso, só são questões, talvez, no recorte que eu trouxe hoje, eu quis trazer mais o lado otimista dessas potências, então, da educação infantil. Mas, sim, são questões que da outra live, né, Ali? Da outra live de discussão, que são questões de pensar nesse vínculo afetivo, como vai ser ele depois no retorno. Então, como que nós vamos pensar isso depois quando a gente voltar, como não vai ser o contato com essas famílias, tudo isso tem que se pensar até pela questão do cuidado e da vida dessas crianças que até então nós estamos cuidando. Então, não é depois que a gente vai deixar, né, vai acabar colocando eles em risco, mas não tenho essa visão também, que é uma situação delicada, mas talvez no recorte hoje, não daria tempo para tudo, falar sobre isso. E outra coisa que eu quero enfatizar é que é a minha visão, meu recorte, que nem tu também antes comentou, é a minha trajetória e tudo a partir dos meus estudos e participações que eu estou tendo em vários lugares nesse momento, porque eu acabo indo à exaustão por me colocar em vários lugares, mas eu acho que tem que estar em vários lugares discutindo as questões. Então, assim, esse é o olhar da Raona. Raona, como tu colocou, professora em primeiro lugar, mãe, pesquisadora. Mas não pode ser que não seja o olhar mais correto, a melhor percepção sobre o momento agora, mas é a que eu quis trazer e compartilhar com vocês nesta manhã. Vi ali, quero dar beijo para minhas profs que estão presentes, meus colegas do mestrado e várias ex-alunas da graduação e do pós também estiveram ali mandando um beijinho, então compartilhe, curtem a página aí do Baobá, que é um projeto bem legal que as gurias estão fazendo. A Ali já me passou um pouquinho sobre o que elas estão pensando. Eu acho que é isso, a gente pensar as crianças as infâncias dessas diferentes formas. As gurias têm toda uma proposta, né, mais de externo, desemparedamento, pensando em outras questões de material não estruturado. Então, é um projeto bem legal. Tomara que dê certo aí, vida longa ao Baobá. Vai dar tudo certo depois que passar isso tudo. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. A gente estava bastante tempo, né, Ali, negociando, mas não dava, as agendas não fechavam. Em muitos lugares, né? Tem uma agenda bem lotada e conseguimos amanhã de hoje. Nós aqui te agradecemos muito. E acho que acalentou um pouquinho o coração, que está gelado hoje nessa manhã chuvosa, muitas expectativas, pelo menos a troca, assim, por mais que não consegui ver muito, mas vi os oizinhos, os coraçõezinhos aqui, então isso faz com que a gente esteja bem distante, mas eu tenho colegas do interior aqui do mestrado, do litoral, então pessoas de outras da terra que estão aqui presentes. Então imagina, nós conseguimos estar aqui em diferentes espaços do Rio Grande do Sul, né, e talvez até fora, não sei, não consegui ver todo mundo, mas a gente conseguiu conversar sobre
uma coisa que eu acho que é comum para todos, a ideia da criança, dessas infâncias, dessas múltiplas infâncias, e querer o melhor sempre para eles, né? Então é por isso que eu acho que nós ficamos essa 1h30, 1h40 aqui discutindo, refletindo sobre nós, sobre o que nós temos que repensar, talvez, buscar novas estratégias para essas crianças, essas infâncias aí, múltiplas infâncias que fazem parte do nosso cotidiano, né? Hoje do cotidiano das famílias e em breve do cotidiano da escola deles. Ai, muito obrigada. E que sim, consigamos voltar logo, né? Sim, vai ser diferente, vai ser com outras estratégias de acolhimento, de afeto, de vínculo, mas que consigamos fazer, né? E fortalecendo cada vez mais o vínculo família e escola, que acredito bastante nisso, né? É muito potente, tem que ser mais potente ainda esse vínculo, porque a escola não é a única responsável por desenvolver as crianças, os estudantes, assim como a família também não. Né? A legislação já traz isso, mas a gente vai muito além da legislação. A gente vivencia isso. Né? Quando a família faz parte da escola, o quanto esse aprendizado é melhor, o quanto essa criança se desenvolve com mais tranquilidade, com mais amorosidade, mais tranquilidade também. Então, nós temos muito, muito a te agradecer. Convidar as pessoas que estão nos assistindo, né, para acessar as nossas redes, acessar o nosso canal, ver as outras lives. Fizemos live também com profissionais da saúde, né, que foi nutricionista, uma biomédica, com pessoas que trazem a questão do brinquedo não estruturado, que traz uma visão montessoriana, né, que nós fazemos também. Então, nós estamos produzindo um pouquinho de material, né, e aos poucos esse projeto vai ganhando mais vida, né, vai incorporando mais material. Mas muito, muito obrigada, e sim, outros convites para as lives, né, vão acontecer. A live também com a Rose, a nossa colega de rede, né, falou sobre a Rose da OMEP, também linda, a semana passada foi linda, aquele momento também, ela trazendo várias questões importantíssimas se pensar sobre essas infâncias também, e sobre as diferentes infâncias que a gente tem, que talvez a gente não pense em todas elas e todas as especificidades que tem cada, né, cultura ali que ela apontou para nós, de livros que ela nos trouxe, que pode estar na nossa biblioteca, que eu achei o máximo, que eu tenho em casa ainda, e tu não tem aquele olhar, eu acho que é isso que é importante nessas lives, de compartilhar, porque tu não tem aquele olhar de trazer, nossa, esse livro aqui, olha, era sobre os indígenas, tem, falam o vocabulário e tudo, então, assim, é o máximo, estava muito boa a live da Rose também. Quem não olhou, tá lá, né, no YouTube, colocaram, né, no YouTube agora. Sim. Então, cada live, né, vai se complementando, a gente consegue, assim, trazer cada vez mais profissionais que pesquisam, né, situações muito importantes para a infância, para as crianças, enfim, independente dela estar na educação infantil ou nos anos iniciais ali do ensino fundamental. Então, mais uma vez, agradecer a tua presença, a tua fala, agradecer quem nos acompanhou, né, quem nos acompanha ainda, e desejar um feliz, né, um bom final de semana, né, descansar um pouquinho, desacelerar isso um pouco como tu nos traz, né, assimilar esses conhecimentos para no momento de retornar ao trabalho, lá na segunda-feira, né, então tentar colocar em prática, escrever alguma coisa, registrar essa nossa história. Tá? Muito obrigada. Agradeço. Beijos. Obrigada para todo mundo. Tchau.